A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo para o meu canal. E certamente esse vídeo vai abençoar a tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, fica comigo até o final desse vídeo e você será grandemente abençoado. Porque eu vou estar falando de um assunto que para alguns é polêmico, outros não acreditam. Enfim, mas é um assunto verdadeiro e bíblico. Eu vou estar falando sobre visão aberta. Isso mesmo, visão aberta. O que é ter a visão aberta? O que é ter a visão aberta? Bom, ter a visão aberta é conseguir ver de alguma forma um mundo sobrenatural. O mundo natural, o mundo visível em que nós vivemos, ele é percebido através dos sentidos naturais. Mas o mundo sobrenatural, ele só pode ser percebido de maneira sobrenatural. Então, ter a visão aberta é, de alguma forma, ver e entender um mundo espiritual. Uma outra pergunta que me fazem é: qualquer pessoa pode ter a visão aberta? A resposta é sim, porque em Joel, no capítulo 2, Deus fala que derramaria o seu espírito sobre toda a carne e fala que as pessoas teriam visões, sonhos, profetizariam. Então todos podem ter a visão aberta. Agora, é importante entender, meu amigo e minha amiga, que uma pessoa, Deus só abre a visão de uma pessoa, uma visão sobrenatural, com um propósito. Sempre que a visão aberta acontece na vida de uma pessoa, porque Deus tem um propósito. Isso não funciona assim. Eu li que é possível ver anjos. Aí começa: Deus, eu quero ver anjo. Deus, abre meus olhos para mim ver anjo. Deus, abre meus olhos para mim ver o céu. Deus, abre meus olhos. Não. Não é assim que funciona. Deus, ele faz as coisas com propósito. Todas as vezes que pessoas tiveram a sua visão aberta para o mundo sobrenatural na Bíblia, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Então, qualquer pessoa pode ter a visão aberta. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Não é para satisfazer o ego, a vontade humana. Não. É para que os propósitos de Deus venham a se cumprir. E eu quero falar agora sobre 3 tipos de visão aberta. 3 tipos. A primeira, a visão aberta através da palavra. Então, a palavra de Deus, ela abre a visão para o mundo espiritual. Eu quero ler para vocês o texto da Bíblia que está no Salmos 119, no versículo 18. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aqui o salmista está pedindo a Deus para ter uma visão aberta. Ele está orando para que Deus abra a visão dele através da palavra. Então ele diz: olha, Senhor, desvenda, tira a venda dos meus olhos, tira aquilo que me impede de ver o sobrenatural, aquilo que me impede de conhecer os mistérios da tua lei. Mistérios da tua lei. Então, a palavra de Deus é uma maneira de ter a visão aberta. Então, através da palavra, através do conhecimento da palavra, da prática da palavra, a pessoa tem a sua visão aberta para o mundo sobrenatural. Coisas que antes de conhecer a palavra nós não percebíamos, não entendíamos, hoje nós percebemos e entendemos, não com sentidos naturais, não, mas através do sentido sobrenaturais, através da fé, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, uma maneira de ter a visão aberta é
através da palavra de Deus. Outra maneira de ter a visão aberta é através de sonhos. Deus fala através de sonhos, e através de sonhos ele faz com que o homem venha saber do seu propósito. Então, quando a pessoa sonha, é um sonho de Deus, e Deus abre a sua visão para que ele veja o mundo espiritual. A pessoa está dormindo, mas Deus abre a visão dela para o mundo espiritual. E a Bíblia está cheia de histórias, textos, que mostram Deus abrindo os olhos espirituais das pessoas durante o sono. Talvez um dos textos mais conhecidos, sobre Maria, sobre José. Eu vou ler aqui sobre José, no capítulo Mateus, capítulo 1, no verso 20. Então aqui a visão aberta através de sonhos. Diz assim: e projetando isso, está falando de José, e projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aqui, você conhece a história. Maria engravidou, ela era noiva de José, havia um propósito de Deus, naquela situação. E José, então, quando Maria contou que estava grávida, ele era um homem justo, ele não queria difamar Maria, ele sabia que se ele saísse contando aquilo, Maria seria morta, apedrejada, porque era lei. Então José se calou, mas ele estava muito perturbado com aquilo. E diz que à noite, quando ele estava dormindo, num sonho Deus falou com ele. Um anjo veio, Deus abriu, deu uma visão aberta de um anjo. Ele viu o anjo em sonho, e o anjo veio e falou com ele, e instruiu ele a respeito daquilo que estava acontecendo, qual o propósito daquela criança que ia nascer. Isto é, havia um propósito em José ter a sua visão aberta. Então Deus abre a visão também em sonho. Certamente Deus já falou contigo em sonho, você já teve experiências com Deus em sonho. Isso é Deus abrindo a visão para que a pessoa entenda o propósito dele na vida da pessoa. Outra maneira é ter a visão aberta para enxergar, literalmente enxergar o mundo sobrenatural. Então há muitas histórias. Sabe, eu lembro uma experiência própria minha. Eu me lembro que uma vez eu estava orando. Eu estava ali orando, era de madrugada. E de repente Deus abriu a minha visão. Eu tive a visão aberta. Eu vi, não era sonho. Aqui não há visão aberta através de sonho. É Deus abrindo os olhos da pessoa para ver o sobrenatural. Aquilo que pela visão natural não é possível ver. Eu estava orando, daqui a pouco eu vi o rosto de um homem. Eu estou falando aqui isso agora e eu estou lembrando exatamente o rosto do homem. Eu vi o rosto do homem todo ensanguentado, só o rosto todo ensanguentado, e Deus mandava eu orar. Eu estava orando e Deus mandava orar por aquele homem que eu não sabia quem era, nem o que tinha acontecido ou o que iria acontecer, mas Deus mandou orar por ele. Eu tive a visão aberta, eu enxerguei aquilo, não estava sonhando, não foi uma visão aberta através da palavra. Deus abriu meus olhos para enxergar aquele propósito dele. Eu quero ler o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, no verso 17, aonde o servo de Eliseu teve a sua visão aberta. Ele enxergou, e não foi em sonho, não foi através da palavra, ele enxergou. Diz assim a palavra: e orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Então aqui, Eliseu, ele estava sendo perseguido, e Eliseu estava cercado pelos inimigos. E o moço, o serviçal de Eliseu, estava apavorado. Aí Eliseu disse para ele: olha, puxa, não te preocupa, são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu está dizendo assim: não, os que estão nos protegendo são mais numerosos e mais fortes que os inimigos. Mas o moço de Eliseu não via nada, ele só via os inimigos, ele estava vendo
Eliseu cercado, a casa de Eliseu cercada pelos inimigos. Aí Eliseu pegou e orou. E ele orou e disse: Senhor, peço que tu abra os olhos do meu serviçal, para que ele veja. Então Eliseu orou para que a visão do servo dele fosse aberta e ele visse o mundo espiritual, visse aquilo que Eliseu estava vendo. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu os montes ao redor de onde eles estavam, cercados por carros e cavalos de fogo. Os olhos dele foram abertos e ele viu o mundo sobrenatural. Então, meu amigo, minha amiga, visão aberta é real. Visão aberta. Agora lembra, sempre com um propósito. Deus não dá uma visão aberta para uma pessoa sem ter um propósito. Uma outra pergunta que talvez esteja surgindo aí na tua mente, e pessoas já entraram em contato comigo através do meu canal do YouTube. Olha, eu tenho um canal do YouTube com mais de 200 vídeos. Sabe? Se inscreva no meu canal Apóstolo Silmar Fernandes, é totalmente grátis, você vai ser muito edificado. Então, pessoas já me perguntaram: olha, eu vejo demônios, isso, e eu fico com medo, eu fico tremendo e não consigo dormir. Bom, visão aberta para ver demônios e sentir medo não vem de Deus. Não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Uma pessoa está vendo demônios e com medo, não vem de Deus. Eu já tive pelejas com demônios em sonhos, mas jamais tive medo. Por quê? Porque Deus estava comigo naquela batalha. Deus queria me mostrar algo através daquela batalha. Então, se você vê demônios, e você sente medo, pode ter certeza de ser uma opressão demoníaca. Você precisa de libertação, você precisa que alguém te ajude, alguém te auxilie para você ser livre disso. Ah, pastor, então a gente vê um anjo e não pode sentir medo? Claro que sim, a Bíblia mostra. Homens que viram anjos com o propósito de Deus e ficaram apavorados. Só que quando eles claro, não é normal você ver um anjo, claro que você vai temer, mas na mesma hora Deus diz: não tema. Na mesma hora Deus veio com o seu conforto e tirou o pavor, tirou o medo. Então, porque era propósito de Deus. Então tudo aquilo que a gente sente um medo, um pavor, um tormento, isso não vem de Deus. Então, se você está vendo demônios e você tem medo, você não consegue dormir, você está sendo atormentado, ora a Deus, procure um sacerdote, procure um homem vestido de autoridade que entenda de libertação para te ajudar a ser livre disso. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no canal Apóstolo Silmar Fernandes e aguarde o próximo vídeo.